Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos hoje numa nova série. A série Eventos Finais acabou, era boa, mas acabou, né? Depois de um mês de estudos, dia após dia. Estamos iniciando a nova série de família, tá? Hoje o tema da família é Casa Dividida esperando no Deus da minha salvação. Como é que estão as casas nos dias de hoje? Como é que a sociedade tem estado nos dias de hoje? Percebe que hoje, cada vez mais, por causa dessas angústias, de brigas, há muitas desavenças dentro de casa. Como poder restaurar isso? É uma breve meditação, tá bom? Eu quero convidar vocês a abrir no livro de Miqueias, capítulo 7. Depois de Miqueias, a gente vai em outros textos, mas a gente vai ler o primeiro texto em Miqueias, capítulo 7, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, eterno Deus, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos aqui com a Tua palavra aberta, vamos estar meditando, falando da família. A família é uma bênção do Senhor, mas o tema de hoje é sobre uma casa dividida. Então nos ajude a não termos a nossa casa dividida, e se por algum motivo a nossa casa está dividida, nos ajude a esperar no Deus da nossa salvação. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, realmente, a série desta semana, ou desses dias que nós vamos falar, é sobre família, a bênção de Deus. A família é a bênção do Senhor. Mas em muitos lugares, essa bênção não está sendo tão abençoada assim. Talvez você conheça alguém, talvez você já tenha se lembrado da sua infância, ou talvez você esteja dizendo, não, pastor, a minha casa não é realmente uma bênção. Realmente é uma casa muito dividida. E como nós podemos resolver isso? Eu quero ler Miqueias capítulo 7, versos 6 e 7. Depois a gente vai ver mais dois textos. Mas esse primeiro é assim, ó. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são a sua própria casa. Olha só que texto, hein? Vou ler de novo. O filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. Infelizmente, queridos, tem muitos lugares que está acontecendo isso. Poxa, pastor, mas logo no primeiro dia o senhor já pega um texto tão forte assim? Talvez esse texto não aconteça na sua casa, e ainda bem que não aconteça na sua casa. Talvez esse texto aconteça em partes da sua família. A gente vê muito as brincadeiras, às vezes algumas piadas sobre nora e sogra, mas há brigas também entre pais e filhos, entre filhas e mães, mas o que Jesus, através do profeta Miqueias, fala aqui é os inimigos do homem são a sua própria casa. Isso a gente precisa pensar um pouquinho. É na nossa casa que pode estar a maior bênção, ou esta maior bênção pode se tornar a maior maldição. Às vezes a gente pensa na casa de fulano, na casa de ciclano, porque tem gente que não gosta de mim, porque eu tenho um colega no trabalho que tem inveja de mim, e isso e aquilo, mas a Bíblia diz que os piores inimigos são os da nossa casa. Por quê? Porque são os que mais conhecem a gente, são os que mais vivem conosco, são os mais íntimos da gente, né? Seu. Então imagine você viver numa casa assim. Mas eu não quero terminar o texto, eu vou continuar. O texto continua dizendo, verso 7. Eu, porém, o profeta está dizendo, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Amém, queridos? Note que ele começa falando de algo muito triste,
filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra, casa dividida. Mas ele diz: eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, da sua salvação. E a Bíblia diz que o meu Deus me ouvirá. Você tem orado ao Senhor, você tem clamado ao Senhor, você, pai, tem clamado ao Senhor, você, filho, tem clamado ao Senhor. Lógico que o contexto aqui estava falando de Israel como nação, estava completamente perdida. Filhos contra pais, pais contra filhos. Mas a gente também pode fazer uma aplicação para a vida espiritual, em que você quer seguir a Deus e parte da sua família não quer, ou mesmo dentro da mesma casa, frequentando a mesma religião, e ainda assim ter brigas, grandes brigas, porque na igreja ninguém briga. Você pode ir para a igreja adventista, qualquer outra igreja, batista, a família está ali cantando, louvando ao Senhor. Só dentro de casa que a gente sabe quem é. Não é verdade? Então, a Bíblia está dizendo que muitos, na verdade, muitos filhos sinceros que estão sofrendo aí fora, estão esperando o Deus da salvação. E você está esperando o Deus da sua salvação? Você está clamando ao Deus da sua salvação para poder Ele te ajudar? Eu quero ler um outro texto que vai ajudar a abrir a nossa mente. Como é que as pessoas estão aí fora clamando ao Senhor e como vão ser respondidas essas orações? Uma das maneiras está no livro de Malaquias. Abra aí Malaquias, capítulo 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Diz assim: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Note que aqui no texto de Malaquias já é um bálsamo em relação ao texto que a gente leu em Miqueias. Em Miqueias é filho contra pai, pai contra filho, despreza, nora despreza a sogra e vice-versa. E o profeta diz: eu vou esperar no Deus da minha salvação. Por quê? Porque enquanto ele está esperando no Deus da salvação, e a Bíblia diz que Deus ouvirá esses clamores. Deus enviará, antes da vinda dele, o espírito de Elias, alguém que pregaria como Elias, com uma missão: converter o coração dos pais aos filhos. O que é isso, converter? É literalmente, no original, converter é trazer de volta, fazer retornar. Retornar os laços familiares e espirituais. Literalmente, o sentido é humano, relacionamento, e também relacionamento com Deus. Relacionamento aqui, né, na horizontal e na vertical. Com homens, família, amigos e com Deus. Deus está enviando este Espírito para converter os pais a filhos e filhos aos pais. Sabe, queridos, tem muitas famílias que estão sendo destruídas, como o texto que a gente leu em Miqueias. E Deus tem chamado agora um povo, a mim e a você, para vivermos uma vida de consagração ao Senhor e termos coragem de pregar essas palavras para ajudar a converter corações de pais a filhos. É o Espírito Santo que converte. Você e eu somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Você está passando por lutas? Peça a Deus: Senhor, me deixa eu esperar no Deus da minha salvação. E enquanto eu estou esperando no Deus da minha salvação, me ajuda, Senhor. Me ajuda a permanecer, me ajude a andar neste caminho, me ajude a ser uma luz no meio das trevas. Sabe, um ponto de luz numa escuridão ilumina. Pode ser
No meio da luz, uma luz pequenininha até desaparece. Mas uma luz pequenininha no meio das trevas, ela ilumina muito. Talvez você, diante de algumas pessoas da igreja, você se considere muito pequeno. Não, quem sou eu? Eu estou caído aqui, nem caído também, não consigo fazer nada. Quem dera se eu tivesse a fé de A, de B, de C. Mas quando você sai dessa visão de luz e fica no meio das trevas, a sua luz, menor que seja, ela ilumina muito. E pessoas que estão esperando o Deus da salvação têm orado e clamado ao Senhor, porque Ele prometeu que enviaria alguém com o espírito de Elias para converter. E a gente sabe que nesses últimos dias Deus teria um povo que converteria corações dos pais aos filhos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha à terra e fira com maldição. É verdade que Deus vai destruir essa terra, mas destruir a terra é uma coisa, destruir a mim e você é outra. Não deixe Deus destruir a minha e a sua vida. Não deixe Deus destruir a vida da sua família. Clame a Deus. Se você não consegue mostrar à sua família a verdade, peça para que Deus envie pessoas para mostrar para ela a verdade. Muitas vezes, quando você quer seguir um caminho, a sua família não te apoia, a sua família te ofende e você fica entristecido. Mas clame ao Senhor, porque Ele vai enviar alguém para converter corações de pais a filhos, ou seja, restaurar relacionamentos. Coração de filhos a pais. E por que não coração de sogras a noras, de maridos e esposas? Porque eu não li isso no texto, mas tem brigas, tem acontecido isso. Brigas, separações, um contra o outro. Amores que tinham prometido um ao outro, juras de amor e agora é juras de ódio. E indo para o último texto, como é que o Senhor vai converter? Como é que este povo vai converter o coração, com o espírito de Elias, coração dos pais aos filhos? Olha só o que diz o verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Pastor, de novo a lei? O que eu posso fazer? Quem está dizendo que é a lei? Sou eu ou é a Bíblia? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Não é só a lei, é tudo que Moisés escreveu. Lembrem dele, lembrem da lei de Deus, lembrem da lei que Moisés deixou. E eu enviarei o espírito de Elias, e ele converterá. Ele vai nos converter, mas, queridos, ele não vai nos converter para a gente viver na candaia, para viver no erro, para continuar fazendo as coisas de errada. Nós precisamos estar buscando ao Senhor, nós precisamos estar clamando ao Senhor, nós precisamos estar lembrando da lei. Lógico, como é que eu vou esperar no Deus da minha salvação se eu vivo no pecado? Por favor. Não estou falando das pessoas que caem, se arrependem e lutam para não cair novamente. Eu estou falando daquelas que obstinadamente vai. Já viu aquele bêbado que bebe, dorme, acorda? E o que ele vai fazer? Tomar café da manhã? Não, não tem gosto nenhum na boca, está indo todo o estômago por dentro. Não, ele volta para o bar. Muitos que foram receber essa ajuda do governo estavam ali na fila e eu vi alguns ali que já estavam bêbados de manhã cedo. Ou seja, iam pegar o dinheiro para fazer o quê? Para cuidar da casa? Para cuidar da esposa, que às vezes está lá agoniada? Você encontra mulheres bêbadas também, mas é raro, mais é homem. É uma vergonha. Ontem eu falei das mães, né? Fiz uma homenagem às mães. Se você não assistiu, assista. A falta de mães verdadeiras é que acabam acontecendo muitas dessas coisas.
E sabe, queridos, eu termino lendo uma parte da lei de Moisés. Não os 10 mandamentos, mas na despedida de Moisés, Moisés deixou algo. Lembra que para vir o espírito de Elias, precisa lembrar da lei, precisa estar buscando a lei do Senhor. Lembra que o profeta Miqueias falou do Deus da salvação, esperar no Deus da salvação, aguardar o Deus da salvação para poder salvar a família. O último texto está em Deuteronômio, capítulo 32. Esse é um texto até que acho que a lição toca também. Deuteronômio, capítulo 32, verso 45 a 47. Diz assim: Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras da lei. Porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta maneira, por esta mesma palavra, prolongareis os dias da terra na qual, passando o Jordão, ides de possuir. Queridos, é através da Bíblia que nós prolongamos a nossa vida. Não é assim? Ele nos tira dos vícios, ele melhora a nossa vida, ele acalma o nosso coração, a gente passa a viver diferente. Aplica no seu coração. Sabe como o Espírito do Senhor vai mudar o nosso coração, vai converter coração a pais e filhos, quando nós vivermos e aplicarmos a lei do Senhor na nossa vida. Quando aplicarmos na nossa vida, as famílias que vivem brigando vão começar a perceber coisas diferentes. É verdade que no tempo final, há muitos que não vão aceitar a verdade. Muitos vão se voltar contra essas pessoas, filhos, esposo, marido, pais. Mas há muitos que vão se converter. Você tem alguém na sua casa que precisa ser convertido? Você precisa estar convertido. Eu não estou para você falando simplesmente que você vai converter alguém. Para você converter alguém, você precisa estar convertido. É através do seu testemunho é que eles, da sua casa, dividido ou não, vão alcançar a vitória. Vimos como podemos resolver uma casa dividida? Esperando no Deus da nossa salvação. Porque enquanto nós estamos esperando, ele vai enviar o espírito de Elias para converter os membros da nossa família. E enquanto ele converte os membros da nossa família, ele pede para a gente não se esquecer da lei dele e aplicar em nossos corações as ordenanças, os estatutos, tudo o que Deus deixou. Porque andando assim e ensinando a nossa família, ensinando aos filhos, ensinando aos outros, o Espírito do Senhor acalmará a nossa família e transformará em lugar de guerra num lugar de paz, em lugar de brigas, um lugar de restauração, em um lugar onde só tem ofensas e humilhações, em um local aonde o Senhor transformou. Quer isso para a sua vida? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti pelas bênçãos. Estamos iniciando uma série da família. E de maneira muito especial, abençoe esta mensagem. Permita que todos que estão ouvindo, assistindo, possam buscar do Senhor esta salvação, esperando o Deus da nossa salvação. Nos ajude, Senhor. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.